Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação de número 203. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a todos. Estamos ao vivo, mais um projeto Iniciação, hoje de número 203, hein? Então, vamos nessa. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui. É uma honra e uma felicidade muito grande recebê-los. E vamos, evidentemente, vamos começar com o nosso encontro de hoje, né? Dia 25 de abril, né? Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base, são duas bases fundamentais. A doutrina secreta de Helena Blavatsky, né? E não só a doutrina secreta, todos os ensinamentos que foram trazidos pela mestra Blavatsky, incluindo a doutrina secreta, né? Então, os ensinamentos da doutrina da Helena Blavatsky, a mestra, e os ensinamentos, a fundadora da Sociedade Teosófica, e os ensinamentos trazidos pelo querido professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. Muito bem, o objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI, início da Era da Aquários. Sempre lembrando que o Brasil é o berço da nova civilização, né? Justamente o berço da nova civilização. Esse é o nosso mestre, professor Henrique de Souza, já nos deixou isso, né? E vai, a partir do 3005, a coisa vai se desenvolver, né? Com a humanidade se desenvolvendo, e início da sinarquia também, né? Muito bem? Então, aí estamos aí começando o nosso trabalho, né? Muito bem. Devemos dizer o seguinte, que o nosso programa, o nosso projeto, o nosso trabalho chama-se Projeto Iniciação, né? Agora, é claro que o projeto de iniciação é o projeto mais importante que um ser humano pode realizar na face da Terra, que tem que realizar. E para realizar esse projeto de iniciação, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. Se filie a uma escola iniciática para fazer o seu projeto, né? Então, a pessoa pode escolher a escola que mais lhe agradar, né? Mas nós, de nossa parte, nós indicamos aqui que a pessoa venha fazer o seu curso de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Então, aí, nós temos aqui como é que a pessoa pode fazer para se integrar na Sociedade Brasileira de Eubiose. É só procurar ir lá na internet, usar um mecanismo de busca, né, da internet, procurar lá Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o site de Eubiose. Entrando no site, a pessoa vai ter todas as informações relativamente à eubiose, muitas informações, e pode também, ela vai ter ali a indicação dos departamentos que existem no Brasil e no exterior. Então, ela pode, então, fazer a sua inscrição na sociedade, né? Muito bem. É claro que lá existe um determinado botãozinho, né, que a pessoa aperta, está lá escrito onde estamos, né? A pessoa aperta, então ela vai, o site vai perguntar o nome da pessoa e a cidade onde ela mora. Então a pessoa dá o nome, a cidade e o estado onde mora. Imediatamente, o próprio site vai responder onde existe um departamento perto da sua cidade. Pode ser na sua cidade mesmo ou perto da sua cidade. Então, ali, inclusive, o próprio site vai fornecer o endereço do departamento, telefone, e-mail, né, tudo isso aí, né? O e-mail, e a pessoa entra em contato, faz a sua inscrição. Faz a inscrição para quê? Para começar o curso chamado Peregrino. É o primeiro grau de início do projeto de iniciação na eubiose. O grau Peregrino. É o primeiro grau. Depois tem mais 4 graus, totalizando 5. Totalizando 5 graus, a pessoa, então, pode tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Tudo bem? Aí está, então, as indicações iniciais para quem quer fazer o curso na eubiose. É só entrar. Os departamentos no Brasil todos já começaram, né? Todos já começaram os cursos, né, de peregrino, né? Então, aí a pessoa pode fazer a sua inscrição. É claro que pode acontecer que o departamento não seja na sua cidade ou seja longe da sua cidade.
sempre pensando o seguinte: o ideal é que a pessoa faça o curso de forma presencial. Agora, pode ser que o departamento seja longe da sua cidade. Então, aí ela pode fazer o curso pela EAD, Ensino à Distância. Então, ela faz a inscrição no departamento e vai receber. Ele vai receber as aulas pela internet. Pronto, aí está resolvido. Tá? Vai fazer o curso pelo EAD, Ensino à Distância. Aí, então, está as indicações de como a pessoa pode, inicialmente, se comunicar com a eubiose e fazer a sua inscrição. É claro que depois que ela se torna membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose, ela pode participar de palestras internas e externas, reuniões externas e externas, pode participar de ritualísticas, muito importante, e mais do que nunca, ela tem o direito de ler e estudar as cartas de revelação no professor Henrique José de Souza, que são milhares e milhares de páginas, né? Revelações sobre antropogênese, cosmogênese, é algo ilimitado, uma coisa extraordinária. Aí está, então, o convite que nós fazemos a todos que queiram participar, queiram fazer o seu processo e projeto de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. Muito bem. Então, nós vamos aqui continuar o nosso encontro, né? Estamos aqui verificando, o tema é Parábola de Jesus, o Cristo na visão iniciática. Terceira parte. Hoje nós vamos ver na terceira parte. Nós estamos estudando aqui uma série de 10 parábolas, são 40 parábolas ao todo de Jesus, né? Mas, como é muita parábola, eu selecionei 10, as que eu achei mais importante para o programa, né? Mas tem possibilidades inúmeras, de 40 parábolas para estudar, né? Nós fomos até a quinta parábola, número 5. Então, já estudamos 5 parábolas, agora nós vamos estudar a parábola número 6 da nossa sequência, né? Vamos até a décima. Né? Bom, parábola 6. A parábola 6 é a parábola do cego que guia outro cego. Lucas 6, 39 a 42. Então, o texto da parábola diz o seguinte: E dizia-lhes uma parábola: Pode, porventura, o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo aquele que for perfeito será como o seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Jesus falava assim, né? Que o errado é a pessoa olhar para o olho do outro e diz que tem um cisquinho no olho dele, né? Tem um cisquinho no seu olho. Quando no olho de quem está vendo isso, existe uma trave, uma coisa enorme no seu olho. O Jesus até ele exagera, chamando de uma trave, né? Muito bem. Então, por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, no cisquinho, e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como podes dizer a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então Jesus fala isso, essa parábola do cego que guia outro cego. Nós não devemos nos incomodar com o cisco que está no olho do nosso semelhante, mas sim tirar a trave, aquela coisa enorme que existe no nosso olho, né? Então, essa é a parábola que Jesus, a parábola do olho, né? do cego que guia outro cego. Então, existe uma interpretação iniciática, vamos falar, né? Pelo mundo afora, interpretação iniciática, hein? Pelo mundo afora, muitos afirmam terem soluções para tudo, né? Existem pessoas no mundo, é o que não falta no mundo, né? Pessoas que têm solução para tudo. Eles sabem resolver tudo. Né? Só não resolvem os seus próprios problemas da consciência, né? Muito bem. Entretanto, em grande parte, não conseguem resolver suas próprias limitações. A maioria da humanidade é assim. A maioria da humanidade diz que tem solução para tudo, mas não consegue resolver as limitações deles próprios. Né? Daí a comparação entre o argueiro e a trave, conforme Jesus falou, né? Por isso, o julgamento não é um bom comportamento humano, porque simplesmente as pessoas não têm a possibilidade de julgar, porque esta ação é absolutamente uma atribuição divina. Não julgue para não ser julgado. Nós não podemos julgar quem quer que seja.
Podemos fazer críticas. A crítica pode ser feita, é benéfica, mas o julgamento não. Nós não temos capacidade para isso. Logo, por esta parábola, fica muito claro a absoluta necessidade do autoconhecimento para ser todo útil à causa da evolução humana. Então, é muito importante ter o autoconhecimento. Através do autoconhecimento, nós vemos as nossas próprias limitações e nos corrigimos, né? Nós nos libertamos da nossa personalidade. Então, veja bem que importante é essa parábola de Nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Parábola número 7, a seguinte. A parábola da candeia. Lucas 8, de 16 a 18. O texto da parábola do Evangelho é o seguinte. E ninguém, acendendo uma candeia, quer dizer, uma vela, né? Ou um objeto que ilumina, né? Ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se de vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Então, isso aí Jesus falou uma coisa seguinte, né? Ou seja, a quem foi dado, a quem muito foi dado, muito será pedido. E aquele que não tem nem o mínimo, até isso lhe será tirado. Olha só o que Jesus fala. É muito importante esse entendimento, né? Então, temos uma interpretação iniciática da candeia, né? Justamente é um objeto, né, que, com a luz, com fogo, né, para iluminar. Então, a gente não deve esconder esse objeto, né? Ele deve iluminar o ambiente, né? Então, a interpretação iniciática é a seguinte. A exposição do oculto é inevitável. Ou seja, não existe nada de secreto no universo. Vamos dizer o seguinte, nada no universo é secreto. Agora, existe o oculto. Agora, o oculto é devido... Por que existe o oculto? Devido à nossa própria imperfeição, à nossa incapacidade de entender as coisas. Não há nada de secreto no universo. Oculto é apenas decorrente da incapacidade da observação ou da falta de disposição para ver. Logo, a luz deve ser colocada à disposição de todos acima, como a vela no velador. Então, tipo, acende a vela e põe no velador para iluminar todo o ambiente, né? Daí a responsabilidade daqueles que têm por missão a doação do conhecimento. Então, aqueles que têm o conhecimento, a pessoa tem o conhecimento, ela tem por dever expandir esse conhecimento para as pessoas, tem que transmitir esse conhecimento para outras pessoas, observando, entretanto, o cuidado para não profanar o que é sagrado, não atirando pérola aos porcos. Então, veja bem, o indivíduo, quando ele obtém o autoconhecimento, ele tem por dever expandir esse conhecimento. Mas ele tem que expandir com cuidado. Ele não deve ficar jogando as coisas assim de maneira aleatória, não. Quando ele vai passar um conhecimento para uma pessoa, ele deve ter cuidado que aquela pessoa está preparada para receber esse conhecimento. Não é verdade? Então, por isso que Jesus disse assim, não atirem pérola aos porcos. Isso é uma maneira simbólica dele mostrar isso. Joga para o porco, ele vai fazer o quê? Ele pega as pérolas e joga na lama. É uma maneira simbólica, né? O porco pega a pérola e joga na lama. Assim também aquele que não está preparado para exercer essa atividade iniciática do autoconhecimento, ele não pode exercer isso porque ele não está preparado. Na verdade, então, é evidente que deve-se evitar passar para ele esse conhecimento. Esperar que ele progrida, torne-se, atinja um nível suficiente para entendimento e que possa depois usar esse conhecimento para o benefício de todos. É por isso que em toda a história iniciática, o conhecimento é dado através do exercício de um posicionamento muito grande, o juramento. Toda a escola, na antiguidade, e agora, atualmente, também, nas escolas iniciáticas, na atualidade, o discípulo tem que jurar, praticar o juramento. Qual é o juramento que ele tem que fazer?
ele tem que jurar usar o conhecimento obtido para o bem da humanidade. Nunca usar aquele conhecimento para o mal da humanidade, para o malefício da humanidade. Isso é muito importante. Esse é o compromisso que qualquer ser que está no caminho da iniciação tem junto à lei divina, né? Junto ao eterno. Né? Isso é muito importante, então, essa questão. Né? Muito bem? Parábola número 8. Olha só. A parábola do filho pródigo. Essa é uma parábola interessantíssima, né? Longa, mas muito bonita. Olha só. Está em Lucas 15, de 11 a 32. Vamos ver aqui como tem. Jesus disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. O pai repartiu e deu para ele a parte do bem que pertencia a ele. E de poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. É o pródigo, né? Ele gastava. Pegou toda aquela riqueza que o pai lhe deu e gastou tudo em besteira, né? Muito bem. Desperdiçou seus bens de maneira dissoluta. E, havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Ficou sem riqueza, a fome veio e ele começou a passar fome e passar necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. Esse indivíduo mandaram para o campo, para tratar dos porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém dava nada. Até isso ele fazia, Jesus contou. Ele queria comer a própria comida do porco, porque estava passando fome. Olha que coisa impressionante. E, tornando em si, disse, quantos diaristas de meu pai, quantos que trabalham com meu pai, têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele falou, puxa vida, lá com o pai, ele pensou, né? Esse irmão que saiu de casa. O papai está lá com toda a riqueza, ninguém padece de fome. E eu estou aqui padecendo de fome, né? Aí então Jesus falou, que ele disse assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E eu dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus empregados, novamente. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai soube que ele estava voltando. Ele começou a voltar. Mas, por algum motivo, o pai, conforme Jesus nos ensinou, o pai soube que ele estava voltando, né? Aí o filho chegou diante do pai dele, né? E disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai teve um comportamento absolutamente diferente. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa e vista meu filho com essa roupa, e pondo-lhe um anel na mão e alparcatas nos pés. Então, trouxe-lhe roupa, pôs um anel na mão e pôs o calçado nos pés. E depois o pai disse assim, trazei um bezerro, matai-o e comamos e alegremos-nos. Ele mandou matar um bezerro e fez uma festa. Fez uma festa por causa do retorno do seu filho. Agora, tem outro filho, né? O outro filho, e por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Ele fez isso, vou tomar um pouquinho d'água. Ele fez isso por quê? O seu filho estava morto. Um momentinho só. Ele fez isso porque o seu filho estava morto e reviveu, tendo se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Agora, o seu filho estava no campo, o seu filho mais velho estava no campo.
E quando veio, chegou perto de casa, ele ouviu música e as danças. Ele veio chegando do campo. Quando chegou em casa, ele viu todo mundo dançando, comemorando, né? E, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Que festa era essa? E então, um servo disse: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro, porque o recebeu são e salvo. Aí o filho ficou indignado. Quando ele viu o pai fazendo a festa para aquele filho pródigo, que gastou tudo, ele ficou indignado. Ele se indignou e não queria entrar na casa. Jesus contou, ele ficou indignado e não queria entrar na casa. E saindo o pai, falou com ele, né? O pai saiu da casa e foi falar com o filho, né? Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transigir o teu mandamento, e nunca me desse um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Você nunca me fez festa para mim, né? O filho falou, né? Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. O filho estava inconformado. Então, o pai, olhando para o seu filho, profundamente disse assim, e ele lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Olha só, o pai falou para o filho, né? Esse filho que tinha ficado com ele: olha, você tem tudo que eu tenho, mas o teu irmão era diferente, ele estava morto, mas agora reviveu, ele renasceu. Por isso que esse é o motivo da festa, né? Então, isso foi um ensinamento, né? Aí tem a interpretação iniciática, né? A interpretação iniciática dessa parábola de Jesus, né? Do filho pródigo, né? Vida, energia e vida e consciência. No universo é assim: desce vida e energia e sobe vida e consciência. A mônada, né? A mônada emite de si as projeções. Essas projeções vêm até o mundo mais denso. A mônada perde a sua consciência divina, mas depois tem que retornar à casa do Pai. Ou vida e consciência. Vida e consciência, né? Então, veja bem, ela vem do Pai Celestial, perde tudo. Ela se envolve com a matéria, mas depois tem que retornar à casa do Pai, retornando à casa do Pai, né? A mônada nasce em Adi e vive em Anupadaka. Ela nasce no Sol Central e vem viver em Anupadaka, que é o primeiro logos, o primeiro trono, Brahma. A mônada emite de si uma projeção que desce até o mundo físico denso, perdendo consciência progressivamente. Logo, perde momentaneamente sua riqueza paradisíaca para viver no mundo das contingências objetivas. A fome pelo conhecimento faz com que a projeção monádica aspire voltar à morada do Pai. Essa aspiração, pela volta, faz parte da natureza monádica. A divindade, o Pai, festeja o retorno, ou seja, o renascimento, a ressurreição. Então, nós descemos com projeções da mônada e de energia, mas temos que subir novamente à casa do Pai e voltar à nossa consciência inicial. A consciência inicial, não, somando as experiências que nós adquirimos nos planos mais densos. Isso é o grande mistério. Olha, não tem explicação para isso. Não há nenhum livro, nada que explique o porquê disso. A própria Blavatsky diz, a própria Helena Blavatsky diz que esse é o grande mistério a ser compreendido pelo universo. O grande mistério, justamente esse jogo que existe entre o imanifestado e o manifestado. É o grande processo de entendimento. Mas aí está, então, a parábola do filho pródigo, né? O pai sempre perdoa. Então, veja, o pai é amor e perdão. O pai, Deus, não julga nem castiga. Ele não castiga nem pune. Ele sempre dá oportunidades de regeneração. Isso é muito importante, né? Tudo bem? Isso é muito importante, essa questão, né? Essa parábola do filho pródigo, né? Que coisa impressionante. Parábola número 9. A parábola do semeador. Isso é muito importante, essa parábola. Está em Mateus 13, de 1 a 9. O texto do Evangelho é o seguinte: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que,
entrando num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, ao redor de Jesus. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A outra parte das sementes caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as sementes. Sufocaram o que nasceu das sementes. Mas a outra parte da semente caiu em boa terra e deu fruto. 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Olha só a parábola do semeador. Veja só que importante, né? Aí temos a explicação da parábola do semeador, né? Por Jesus. O próprio Jesus explicou. Olha que interessante, para o povo, o próprio Jesus explicou essa parábola, né? Jesus, então, começou assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Vamos agora à interpretação iniciática. Jesus nos ensinou, agora vamos à interpretação iniciática. Então, a semente foi jogada em vários locais. O primeiro local que Jesus nos fala é ao pé do caminho. Cair ao pé do caminho significa cair em chão batido, em terra não arada para o plantio. É o terreno da consciência física e vital. As preocupações são apenas físicas. O que cai ao pé do caminho, a semente, é aquilo que cai no chão batido, não preparado para, não arado e não preparado para o plantio. Então, o que acontece? A semente morre ali, ela não frutifica, não se desenvolve. Outra parte das sementes cai entre os espinhos, Jesus falou. Os espinhos machucam, ferem, causam dor. A consciência astral está mergulhada nas emoções, na preocupação pelos valores emocionais, paixões. Os espinhos sufocam as ideias e não as deixam florescer. Aí está no plano astral. Então, cai no plano astral, na mente astral, no plano astral. Então, o que acontece? As sementes começam a germinar, mas os espinhos sufocam as sementes. Os espinhos do mundo astral sufocam as sementes. Aí tem outro que Jesus falou, cai entre as pedras, em pedregais. A pedra significa a dureza da mente, cai na dureza da mente. Inicialmente, a mente se empolga com as novidades, porém, com uma ação racional aliada ao preconceito e à presunção, leva o indivíduo a ficar contrariado, originando-se a revolta e o sentimento de ofensa. Isso acontece na escola iniciática. Quando cai em pedregais, cai no mental concreto. Então, inicialmente, a pessoa... Na iniciação acontece muito isso. A pessoa fica maravilhada com aquilo e vai seguindo, mas depois chega um tempo que aquilo não bate com aquilo que ela pensa. E sabe o que acontece? Ela até se ofende e vai embora. Isso acontece na escola iniciática. A pessoa começa, por exemplo, no Gal Peregrino, faz um pouquinho, alguns meses, alguns dias, depois ela recebe aquele ensinamento, de repente ela muda de cabeça, muda de entendimento e vai embora. Não quer saber. E até ofendida. Ela fica até ofendida. Por quê? Isso é muito importante. Agora, tem a semente que cai em boa terra. Olha, em boa terra. Agora, sabe o que cai em boa terra? Na tríade superior. Olha, é o que foi semeado na tríade superior. Mental abstrato, Buda e Atman.
As ideias florescem enquanto guarida e crescem abundantemente, se multiplicam em escala proporcional ao nível. Olha só o que o mestre falou. Quando é mental, Budi em Atman. Se cai no mental, a semente germina 30%. Se cai em Budi, no mental superior, né? Se cai em Budi, germina a 60%. E se cai em Atman, no Krishna interno superior, ela germina em 100%. Olha como é matemático o que Jesus falou, né? Ele dá até a porcentagem, justamente, das sementes que germinam quando cai na tríade superior. Então, aí está, então, a semente pode cair no quaternário inferior, né? Ou no vital, no físico, no emocional, no mental concreto, ou cair justamente na tríade superior. É evidente que é bastante bom quando cai na tríade superior. Então, a pessoa, quando ela recebe o conhecimento, ela passa a caminhar em direção do autoconhecimento, da transformação. Né? Isso é muito importante, então, essa questão. Né? Muito bem? Muito bem. Agora, então, essa parábola é muito interessante, justamente do semeador. Né? Agora, a décima parábola, a última parábola que nós vamos ver hoje. A parábola do credor incompassível. Mateus 18, de 23 a 35. Essa parábola é extraordinária. O texto do Evangelho diz o seguinte: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer-lhe contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, tinha um rei e tinha um servo dele, né? Esse servo devia ao rei 10.000 talentos. O rei cobrou o que lhe devia. O servo não tinha como pagar. Né? Então, o que aconteceu? Então, aquele servo que não podia pagar essa dívida de 10.000 talentos, que era uma quantia muito grande, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, o rei, né? Dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido pela íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. O rei, vendo o seu servo ali chorando e debruçando no chão, pedindo a compaixão, o rei compadeceu-se dele. Sabe o que o rei fez? Perdoou a dívida dele e não o prendeu. Soltou-o. Perdoou a dívida e deixou-ele solto. Muito bem. O servo, então, saiu do palácio, né? Jesus falou, ele saiu do palácio. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos. Soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Não. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia uma pequena quantidade de dinheiro, 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. O indivíduo que recebeu o perdão do rei saiu e encontrou na rua um indivíduo que dependia dele financeiramente. E ele devia uma pequena quantidade de dinheiro. Aí sabe o que ele fez? Ele pegou no pescoço dele, começou a sufocar e dizia: paga-me o que você deve. Ele começou a exigir que ele pagasse. Né? Então, o seu companheiro, essa pessoa que ele estava exigindo que ele pagasse, jogou-se ao chão, prostrando-se aos pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Sabe o que ele fez? Ele não perdoou o seu devedor. O rei perdoou a dívida dele, mas ele não perdoou o seu devedor. Sabe o que ele fez? Mandou prender. Até que ele pagasse a dívida, a sua família pagasse a dívida. Vendo, pois, agora tem a continuação da história. Vendo, pois, os seus companheiros o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. As pessoas viram isso, né? As pessoas viram isso, né? O rei perdoando aquele indivíduo e ele não perdoou o seu semelhante. As pessoas viram aquele negócio, ele sufocando o seu semelhante, e foram contar para o rei. Foram lá e contaram para o rei. Jesus contou essa história, essa parábola. Foram lá e contaram para o rei.
Então o Senhor, o que ele fez? O seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. O rei falou: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? O rei falou. E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, aos guardas, até que pagasse tudo o que lhe devia. Mandou prender, pôs na mão dos guardas para que ele pagasse tudo o que lhe devia, até para que ele pagasse tudo, né? Assim vos fará também. Aí Jesus falou: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Então, é muito importante isso. Então, a interpretação iniciática é essa, né? A interpretação iniciática é muito importante, né? Eu só quero concluir aqui, nessa décima parábola, mas vamos seguir nessa décima parábola com outras informações. Dessa parábola, justamente, do credor incompassível, né? A humanidade tem um destino traçado pela lei universal, rumo ao estabelecimento de nova civilização. Para que isso ocorra, é necessária a expansão da consciência do ser humano. O planeta passa por profunda transformação com o refinamento do seu padrão vibratório. Somente 1/3 da humanidade atual terá acesso à nova civilização. Os 2/3 não habilitados reiniciarão o processo evolutivo em outros ambientes não terrestres. Reencarnarão em outros planetas mais primitivos. Os grandes mestres, sob o comando de Melquisedeque, trabalham para a realização desse projeto cósmico. Sob esse ponto de vista evolutivo, podemos entender o trabalho de Jesus o Cristo e sua missão cósmica. Dessa forma, Jesus não age somente para a salvação de cada ser humano, conforme pregam as religiões. Jesus o Cristo, assim como os outros mestres enviados pela divindade e pela lei cósmica, age para que cada ser humano, pela expansão da consciência, torne-se um obreiro ativo na transformação do planeta Terra rumo a novos estágios evolutivos. Então, essa aqui, a parábola do credor incompassível, tem justamente, nós podemos fazer agora a meditação iniciática, a resposta dela, né? Isso aqui, isso que eu vou citar, não é citado no Evangelho nem na Bíblia, mas é citado pelos estudiosos. Os estudiosos citam, como exemplo dessa parábola, a questão da regra de ouro. A regra de ouro. Veja bem. A expressão regra de ouro não aparece na Bíblia, mas muitos dão esse nome a uma regra de conduta que Jesus ensinou. No famoso Sermão da Montanha, também chamado, Jesus disse: todas as coisas que querem que os homens façam a vocês, façam também a eles. A regra de ouro também pode ser dita nessas palavras: tratem as pessoas da mesma maneira que gostariam de ser tratadas por elas. Então, o que a regra de ouro significa? A regra de ouro nos incentiva a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Por exemplo, geralmente nós gostamos de ser tratados com respeito, bondade e amor. Então, é claro que devemos tratar os outros do mesmo modo. A regra de ouro está por trás da maior parte do que é chamado do Velho Testamento. Jesus disse em Mateus que essa é a regra. É o que a lei e os profetas querem dizer. Lei se refere aos primeiros 5 livros da Bíblia e profetas se refere aos livros proféticos. Em outras palavras, a regra de ouro mostra um princípio básico do Velho Testamento: amor ao próximo. A regra de ouro é isso, né? Da mesma forma como Deus nos trata, nós devemos tratar o nosso semelhante. A regra de ouro, é a regra de ouro. Agora, será que a regra de ouro é uma questão de dar para receber algo em troca? Vamos ver? Não. A regra de ouro se concentra no dar, ou seja, em fazer o bem a outros. Quando Jesus ensinou a regra de ouro, ele estava falando sobre como tratar todas as pessoas, até mesmo os inimigos. Assim, a regra de ouro incentiva a fazer o bem a todos. Como se pode usar a regra de ouro, então? Esse ensinamento que Jesus nos trouxe através da parábola do credor, do credor, né? Então, primeiro ponto, seja observador.
Primeira questão para cumprir a regra de ouro. Seja observador. Preste atenção nas pessoas que estão perto de você. Por exemplo, talvez você veja alguém carregando sacolas pesadas. Fique sabendo de um vizinho que foi internado ou perceba que um colega de trabalho está desanimado. Quando você presta atenção e busca os interesses dos outros, provavelmente vai ter muitas oportunidades de dizer ou fazer algo que ajude esse semelhante, né? Segundo caso, coloque-se no lugar do outro. Imagine que você está na situação da outra pessoa. Como você se sentiria? Se você entender os sentimentos dos outros, provavelmente vai querer ajudá-los. Quer dizer, colocar-se no lugar dos outros. Quando a gente se coloca no lugar dos outros, a gente sente o sofrimento que ele está passando e a intenção, se segue a regra de ouro, é ajudar a pessoa a vencer essas limitações, né? E, em terceiro lugar, é ser flexível, né? Lembre-se que cada pessoa é diferente. Nem sempre o que você gostaria de fazer, gostaria que fizesse para você, vai ser o mesmo que o outro gostaria que fizessem para ele. Existem muitas coisas que você pode fazer, mas tente escolher aquilo que a outra pessoa vai gostar mais. Essa regra de ouro é citada no Pai Nosso de Jesus o Cristo, né? Ele fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Agora, veja bem, inicialmente o Pai Nosso dizia o seguinte: perdoai nossas dívidas assim como perdoamos nossos devedores. Regra de ouro. Jesus colocou no Pai Nosso isso. Veja, perdoai nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Hoje, na atualidade, é dito assim: perdoai nossas ofensas assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas não é verdade. Isso não é bem evangelho. No evangelho está: perdoai nossas dívidas assim como perdoamos nossos devedores, devido a essa parábola que Jesus nos ensinou, do rei que perdoou o seu servo e o servo não perdoou o seu subalterno, né? Então, não nos deixeis cair em tentação e livrai de todo mal, que assim seja. Então está justamente essa questão da regra de ouro. É muito importante esse entendimento. Agora, algo muito importante que nós temos que ver é justamente essa relação que existe entre essa regra de ouro e todo o ensinamento de Jesus com a razão ou proporção áurea. Isso é importantíssimo. Razão ou proporção áurea. A razão áurea ou proporção áurea é uma constante matemática irracional, aproximadamente chamado φ, 1,618, que define uma proporção estética considerada harmônica. Ela aparece na arte, arquitetura e na natureza, representando a divisão de um segmento onde a razão entre o todo e a parte é igual à parte maior pela menor. O φ é uma dízima periódica, mas considera-se apenas por ter muitos algarismos após a vírgula. A proporção áurea também significa é uma extensão da regra de ouro também, né? A proporção áurea, o que é a proporção áurea? Eu tenho uma linha aqui, uma linha assim, de A a B. Eu ponho um ponto nessa linha, nessa AB. Tá? De tal maneira, existe um ponto só que está relacionado com a proporção áurea. De tal maneira, a proporção áurea se estabelece quando AB, que é a linha completa, dividida por A, que é o segmento maior, é igual ao φ. E também o segmento maior dividido pelo segmento menor é igual ao φ também, que é a proporção áurea. Entendeu? Então, o que significa isso? A proporção áurea. Deus está em relação conosco da mesma razão como nós estamos com relação aos semelhantes. É a razão áurea. Razão áurea. Da mesma forma como Deus nos trata, nós devemos tratar o nosso semelhante. Se isso acontece, nós estamos reproduzindo a proporção áurea. A proporção áurea. Veja a proporção áurea. Eu devo dizer que na internet, eu não vou entrar aqui em detalhes, porque tem matemática, tem fórmulas e tudo, tem desenhos, né? Mas não é o nosso objetivo fazer isso. Mas na internet tem muito material disponível para a pessoa fazer estudos sobre a proporção áurea, né? Então, é uma jornada fascinante pela história, aplicações e mistérios do número que encanta artistas, cientistas e filósofos há milênios.
A proporção áurea, representada pela letra grega φ, é uma constante matemática irracional, com valor aproximado de 1,618, também conhecida como o número de ouro, cuja secção áurea ou divina ela fascina a humanidade há milênios, sendo encontrada em diversas manifestações da natureza e da arte. Essa proporção áurea, que eu falei, né? Uma linha, isso, dividindo num ponto, a relação da linha maior com a linha total. A relação da linha total com a linha maior é igual à relação da linha total com a linha menor. Essa proporção áurea. Dessa linha que está dividida no ponto da razão áurea, nós podemos fazer justamente um retângulo. Nós podemos construir um retângulo, né? Áureo. O retângulo áureo é da seguinte maneira: quando nós dividimos o comprimento do retângulo pela sua largura, dá o φ, que é justamente a proporção áurea, 1,618. Desse retângulo áureo tem uma série de condições geométricas que nós podemos já conversar, né? Muito importante para esse estudo, né? É uma constante com múltiplos nomes a proporção áurea. Divisão em média e extrema razão. A partir de um segmento de 10 unidades, determina a sua secção áurea, multiplicando por 0,618. A proporção áurea recebe diversos nomes, como número de ouro, secção áurea, razão áurea, divina, proporção e razão de Fídias. A proporção áurea está na natureza. Olha, veja bem, a proporção áurea está expressa em toda a natureza. Segmentos do pentagrama estão na proporção áurea. O pentagrama é obtido traçando as diagonais de um pentágono regular. Veja, figuras geométricas. A proporção áurea está presente em figuras como o pentagrama e o decágono regular. Nos vegetais, a disposição das folhas em caules e a espiral de sementes em gerações seguem padrões próximos à proporção áurea. Os animais também têm a proporção áurea expressa neles. A proporção áurea pode ser encontrada em algumas proporções do corpo de animais, como a espiral de conchas e a estrutura óssea de alguns mamíferos. O corpo humano também. O corpo humano, a proporção áurea está presente em diversas relações do corpo humano, né? Uma coisa impressionante. Aliás, a gente pode ver aí pode pesquisar no YouTube, né? A respeito de proporção áurea, existe como trabalhar com esse retângulo áureo. Esse retângulo áureo tem uma série de procedimentos, a gente faz com compasso direitinho, a gente obtém espirais. Né? Pode ver, tem muitos vídeos mostrando isso. Espirais. Desse retângulo, a gente consegue produzir espirais. E essas espirais estão presentes nos animais, nas conchas de muitos moluscos, né? Nas galáxias, né? E está presente no corpo humano também, é uma coisa importante, né? Então, essa a proporção áurea tem uma aplicação na arte e na arquitetura. Na arte, pinturas renascentistas, como a de Leonardo da Vinci e de Botticelli, veja bem. Na arquitetura, construções como o Partenon na Grécia e a Pirâmide de Quéops. Na música, compositores como Beethoven e Debussy utilizaram a proporção áurea na estrutura de suas obras. E no cinema, diretores, em geral, utilizaram a proporção áurea na montagem de filmes, buscando ritmo e harmonia visual. Olha só, veja que importante, a proporção áurea. Jesus, nas suas parábolas, ele determinava justamente a razão áurea, a proporção áurea, para identificar justamente essa relação entre Deus conosco e a relação de nós com nossos semelhantes. E também, devemos dizer, a proporção áurea é usada no mercado financeiro. Atualmente existe cálculo no mercado financeiro que utiliza a proporção áurea. Né? É uma coisa impressionante, né? Então, aí nós temos aqui Fídias, foi um filósofo que falou muito sobre isso. Euclides também, na atividade, falou. Fibonacci, nós vamos falar agora, Fibonacci, sequência Fibonacci. João Kepler também falou demonstrou a relação da sequência Fibonacci e a proporção áurea. É um mistério que perdura. Apesar de sua presença em diversas áreas do conhecimento, a proporção áurea ainda guarda mistérios e fascina a humanidade. Sua beleza e as suas aplicações continuam a inspirar artistas, cientistas e filósofos, demonstrando a profunda conexão entre a matemática, a natureza e a arte. Veja bem, a proporção áurea na natureza, no universo. E Jesus utilizando a proporção áurea em suas parábolas. Olha que impressionante, né?
Então, a proporção áurea aparece no pentagrama, na Mona Lisa de Leonardo da Vinci, né? Em livros, os próprios livros, né? Quem publica livros sabe, o teu retângulo aqui do livro, o livro segue mais ou menos as dimensões da proporção áurea. Por quê? A proporção áurea torna a visão mais agradável. Né? Um livro com a proporção áurea, o livro fica mais agradável de se ver. Também os cartões de crédito, né? Cartão do metrô, cartão de crédito, segue aproximadamente a proporção áurea. A largura e a extensão e o comprimento do retângulo. Né? Também, veja, o prédio da ONU em Nova York foi construído por vários arquitetos, incluindo Oscar Niemeyer e Le Corbusier, que era um franco-suíço. Né? E justamente Oscar Niemeyer e Le Corbusier fizeram o prédio da ONU em Nova York obedecendo à lei áurea, a proporção áurea. Se nós dividirmos a altura do prédio da ONU pela sua largura, nós vamos obter o φ, 1,618, que é a proporção áurea. Aliás, nós podemos dizer até o seguinte, uma coisa impressionante. Oscar Niemeyer, quero mais uma informação. Oscar Niemeyer, em Brasília, ele não usava retas. Nas suas construções, na sua arquitetura, ele não usava linhas retas, sempre linhas curvas. E um dia perguntaram para ele, para Oscar Niemeyer, Niemeyer, por que você só usa linhas curvas nos seus projetos aqui em Brasília? Ele falou assim, pelo simples motivo, porque no universo não existem linhas retas, é tudo curvo. Olha assim, Niemeyer falou isso. No universo é tudo curvo. Claro, é curvo porque obedece justamente essa relação da proporção áurea, né? E essa proporção áurea está em galáxias, templos e assim por diante. Né? E temos também aqui uma outra algo muito importante, que justamente é a sequência Fibonacci. É um assunto muito vasto, então vamos apenas dar um apanhado, né? Apenas eu quero aqui recomendar um livro do Razão Áurea, A História do Φ, um número surpreendente, do astrofísico Mário Lívio. Segundo os entendidos, é o melhor livro que tem publicado aqui a respeito da proporção áurea. Né? A Razão Áurea, o título é A Razão Áurea, A História do Φ, um número surpreendente. Astrofísico Mário Lívio. Eu já li esse livro, o livro é fantástico, tudo bem? Muito bem. Aí, para fazer a finalização, nós temos a sequência Fibonacci, né? Fibonacci, né? A sequência Fibonacci também tem uma relação com a proporção áurea. É uma série infinita de números, de uma sequência periódica, né? A partir do terceiro, a soma dos dois anteriores. Então, a sequência Fibonacci justamente obedece a essa sequência. Né? Se nós fizermos assim, sequência Fibonacci, né? Justamente descoberta por Leonardo Fibonacci. Foi introduzido por Leonardo Fibonacci em 1202. Então, se eu colocar assim, número 0, depois 1, 0 e 1, a sequência, 0 e 1, né? O terceiro número vai ser a soma dos dois anteriores. Então, 1 mais 0 dá 1. E sempre assim, a sequência Fibonacci vai sempre assim. O número seguinte é sempre a soma dos dois anteriores. Então, 0 mais 1 dá 1. 1 mais 1 dá 2. 2 mais 1 dá 3. 3 mais 2 dá 5. Então, a sequência Fibonacci é sempre assim. É uma dízima, é uma sequência numérica, no qual sempre a soma do número que estamos considerando é a soma dos dois anteriores nessa sequência. E o mais importante, nessa sequência Fibonacci, se nós dividimos um número pelo seu anterior, vai dar justamente a proporção áurea. A proporção áurea. De maneira aproximada. Quanto maior o número, mais perto estará próximo estará da proporção áurea. A frequência Fibonacci. A frequência Fibonacci ela foi popularizada por Leonardo de Pizza em 1202. À medida que a sequência avança, a divisão de um número pelo seu anterior aproxima de 1,618. Origem, descrita no livro Liber Abaci. Ele usou isso para modelar, para estudar o crescimento populacional dos coelhos. Ele cultivava coelhos, ele usava a sequência Fibonacci justamente para estudar essa sequência. É uma coisa fantástica.
e a sequência Fibonacci tem uma estreita relação justamente com a proporção áurea. Né? Origem, a natureza e a arte encontrarem em espirais, essas espirais que a gente pode produzir através da sequência Fibonacci ou através da proporção áurea, essas espirais é encontrado em conchas, arranjo de sementes do girassol, pétalas de flores, e é utilizado na arquitetura, como dissemos, no Partenon da Grécia, e arte, nas proporções da Mona Lisa. A Mona Lisa pode ser estudada através da proporção áurea, né? E assim, e define a sequência com base nela mesma, sendo simples, mas ineficiente para números grandes. Utiliza um laço para calcular a soma de forma mais rápida. A sequência é fundamental para entender padrões de crescimento e organização simétrica no mundo natural e em composições estéticas. Então, nós vemos aí algo importantíssimo nisso que nós estamos vendo, justamente a proporção áurea, né? A sequência de Fibonacci, e uma relação com o universo, todo o universo se relaciona com essa proporção áurea, e Jesus, nas suas parábolas, ele se referia a essa proporção áurea, porque não tinha outra maneira de ser. Era lei, né? Ele tinha que falar na lei, ele tinha que falar de acordo com a proporção áurea que caracteriza o universo. Né? Então, veja bem que grandiosidade. Eu sugiro que as pessoas que queiram se aprofundar nesses assuntos podem ir no YouTube, tem muito vídeo, tem uma quantidade enorme de vídeo, né? de matemáticos e geômetras, etc., descrevendo como é que se faz as espirais, os cálculos, tem cálculos matemáticos, tudo, né? O assunto é muito vasto. Então, aí está o que nós queríamos apresentar, vendo essa relação que existe entre o cosmos, a proporção áurea, a razão áurea e as parábolas de Jesus o Cristo. Né? Muito bem. Então, aqui nós terminamos aqui essa parte, é a terceira parte, encerramos, né, a terceira parte de hoje da parábola de Jesus, e nós passamos agora, então, a palavra para os nossos irmãos que estão presentes, para que todos possam trocar ideias ou dar as suas opiniões, etc., e ficaremos muito felizes com essa troca de informações. Tudo bem? Carlos Nascimento, passa a palavra para você. Muito bom, professor. Fascinante esse fechamento, né, com as medidas áureas, né, professor? E como pode a gente ser uma criação, digamos assim, perfeita de Deus, né? A gente conseguir ser tão imperfeito, né, professor? O nosso rosto ele obedece à proporção áurea. Eu já li que, inclusive, aqueles que fazem cirurgias faciais, eles se baseiam também, não todos, né, mas aqueles que vão profundamente, da proporção áurea. Os dentes também seguem a proporção áurea. Os dedos, né, os pés, tudo. O nosso corpo é tudo baseado na proporção áurea. É universal. Tudo está presente a proporção áurea. É uma coisa fantástica. É fantástico, realmente. Gilberto, você tem alguma colocação? Muito bem, Carlos. Muito bacana. Recadinho para o pessoal aí. Hoje tem bastante gente participando. Então, já aproveitem e não esqueçam de deixar o like aí no vídeo, aqui embaixo. Já clica ali no sininho, né? Aliás, já clica no curtir, para não esquecer. É importante, né? Sempre que você curte, né, aqui o vídeo, sempre que você faz dá o like, o YouTube ele envia para mais pessoas, ele entende que a transmissão, principalmente quando está aqui ao vivo, né, que a transmissão sendo feita, ela tem relevância. Então, toda vez que alguém curte, ele manda para outro número, mostra, né, para outro número de pessoas. Então, fica aí a nossa solicitação. E outro pedido é que você compartilhe, manda esse conteúdo para um amigo, uma pessoa, alguém que gosta, né, desse tipo de assunto, aprecia o tema, né? Então vai ser interessante. E se não for inscrito ainda no canal, se estiver passando pela primeira vez aqui, seja agora ao vivo ou assistindo a nossa transmissão gravada, clica ali no botão do inscrever-se, né? E o sininho para receber as notificações, né? Sempre que houver alguma atividade aqui no canal do Conexão 3005, você recebe aí as atualizações. Hoje à tarde, por exemplo, tivemos uma palestra sobre Cabala, está aqui no
no link, no site, né? Você pode, depois que terminar aqui o Conexão, você pode clicar lá no canal, uma palestra muito interessante que foi feita lá no departamento de Santana, da eubiose. E essa palestra foi feita hoje à tarde, está aqui no canal, disponível a todos, né? Então, se inscrevendo no canal e ativando ali o sininho das notificações, você fica aí atualizado com todas as novidades, sempre que houver alguma atividade. E sem contar o nosso acervo, né, de conteúdo. Hoje, por exemplo, nós estamos no programa de número 203, apenas do projeto de iniciação. Então, temos aí 203 programas, todos falando de iniciação, Helena Petrovna Blavatsky, Teosofia, professor Henrique José de Souza, então é muito interessante para atualizar, entrar em temas. Aqueles que já são familiarizados e que já estão, né, dentro do processo de iniciação, tanto para aqueles que estão, principalmente aos que estão começando agora. Então, a gente recomenda aí a pesquisar, né, como fonte de pesquisa, sempre com abordagem exclusiva aí do professor Walter, é muito interessante e vai ajudar bastante aqueles que estão começando. Essa a nossa dica e vamos adiante, Carlos. Vamos lá. O Bazelli, ele coloca, professor, a trave simboliza o julgamento? Bom, pelo que está na parábola, a trave significa justamente aquilo que a gente não vê em nós mesmos. Né? Jesus falava assim, a gente vê no olho do semelhante um cisquinho, uma poeirinha. A gente vê uma poeirinha no olho do nosso semelhante. Mas Jesus diz, a gente não enxerga a trave que existe na nossa. Uma trave é um pedaço de uma trave na nossa olho. Né? Jesus exagera, né? Para deixar bem claro essa questão. Né? Então, a trave no nosso olho significa aquilo que nós não enxergamos. Mas, tendo a trave no nosso olho, a gente tenta ver o cisco que existe no olho do próximo. Então, Jesus disse que não é correto isso. Não é correto. A pessoa tem que olhar para si dentro de si, ver as suas próprias limitações, se autoanalisar através do autoconhecimento, antes de julgar, antes de tirar entendimentos a respeito do seu próximo. Né? Primeiro tem que entender a si mesmo. Muito bom, professor. Tem uma colocação aqui do Elias Seile. Os universos e as galáxias também seguem a proporção áurea? Quantos universos tem? Pois é, isso aí dentro da ciência iniciada, sabe que na ciência a gente não vê isso. Né? Se a gente lê um livro de astronomia, etc., eu nunca vi um livro de astronomia falando em proporção áurea. Mas na ciência iniciática, sim, fala-se. Porque isso e tem uma visão bastante clara, né? Mas um dia a ciência vai entrar por esse caminho. É claro que hoje a ciência existem ideias de que não existe um universo só, existem multiversos, uma série de universos. O nosso universo que nós conhecemos, ele está em expansão. Agora, ele vai até onde? O cientista pergunta, será que chega um momento em que deixa de existir as galáxias e passa a existir o nada? O nada existe? Depois que essa bolha, né, que está em expansão, ultrapassando isso é o nada? Essa é a grande pergunta da ciência. Agora, hoje disse o seguinte, que, na verdade, não existe um universo. São muitas bolhas. Existem muitas bolhas no universo. Cada bolha significando a existência de um universo. É o que a ideia hoje da física quântica, né, é justamente ponderando a respeito do multiverso. Né? E agora, é claro que, veja bem, vamos mais profundamente. O que a astronomia estuda? O que a astronomia estuda? Ela estuda a pele do universo. Vamos para deixar bem claro. A astronomia estuda a pele do universo, o mundo físico denso.
O mundo físico denso é a pele do universo. Agora, interpenetrando esse universo físico denso, existe o mundo vital, o mundo astral, o mundo mental, mental superior. Existem muitos universos hiperfísicos. A ciência não tem noção, não percebe isso. A ciência não consegue entender isso. Né? O máximo que aconteceu agora na teoria da relatividade é Einstein falar em quarta dimensão. Temos 3 dimensões visíveis, ele idealizou e estudou uma 4ª dimensão. Mas não é só isso, existe 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, assim, com certeza dimensões infinitas, a gente não pode perceber. Então, na verdade, olha, eu posso dizer o seguinte, que no Antigo Egito era dito o seguinte, que a divindade, o universo, é como um círculo que tem um centro no meio. Vamos imaginar um círculo e um centro no meio. A ideia que lá de Pitágoras, daqueles estudiosos do Antigo Egito, ele dizia o seguinte: na verdade, o ponto está em todo lugar, mas a circunferência está em parte alguma. O ponto está em todo lugar, mas a circunferência do círculo não está em parte alguma. Então, não existe o fim do universo. Na verdade, não existe o fim do universo. Mas a unidade está em todo lugar. A unidade, que é justamente a projeção da divindade, está em todo lugar. Então, na verdade, o universo não termina em um lugar. Ele vai se interpenetrando, vai se transformando em outras dimensões. Agora, é claro que nós não podemos ter ideia a quantas dimensões isso se refere, se tem fim, se não. Isso aí está além do nosso entendimento. Isso extrapola o nosso entendimento. Agora, sabemos que no universo que nós vemos, existem muitas dimensões e que a ciência não consegue estudar porque não está ainda em condições de estudar os mundos hiperfísicos. Mas vai chegar no momento em que a ciência vai perceber que existe o mundo vital, o mundo astral, o mundo e assim por diante, e vai estudar isso no universo. Essa é a resposta que eu posso dar para o meu irmão Elias. Muito bom, professor. A Elaine coloca, professor, pode falar no agente como do autor da proporção áurea? Olha, a pesquisa, que a gente pode fazer pesquisa, não existe um autor da proporção áurea. Você pode pesquisar. Não existe assim, tal indivíduo, tal filósofo deu a noção da proporção áurea. Não. Essa ideia vem vindo através dos tempos e muitos filósofos adotaram isso. Na antiguidade, na Grécia, etc., né? A questão da proporção áurea. Né? Agora, não existe um autor. A sequência Fibonacci, não. A sequência Fibonacci foi o Fibonacci que fez. Isso tem um autor. A sequência Fibonacci tem um autor, que é o Fibonacci. Agora, a proporção áurea não tem um autor definido. Muitos estudiosos da antiguidade se referem a esse estudo, mas não há um autor que dê o pontapé inicial para a questão da proporção áurea. Muito bom. A Elaine Teixeira coloca, Eliana Teixeira, né? Leonardo da Vinci, a proporção áurea no desenho do homem vitruviano. Também, o homem vitruviano está na proporção áurea também, né? A gente vê no homem vitruviano, olha, o homem vitruviano, o que acontece? Está um homem com os braços abertos, as pernas fechadas e a perna aberta, né? Está dentro de um quadrado. Olha só, o homem vitruviano, inicialmente, ele está num quadrado. Está com os braços abertos e as pernas fechadas. Ele está inserido dentro de um quadrado. Tanto que a altura de uma pessoa é igual à distância das duas pontas dos dedos. A altura de uma pessoa é exatamente igual à distância dos dedos de braço aberto. Está dentro de um quadrado. Agora, de repente, o homem vitruviano abre as pernas e eleva os braços. Né? E abre as pernas e eleva os braços. Aí, nesse momento, ele fica inserido num pentagrama. Olha, o homem vitruviano, né? Fica inserido num pentagrama, né? 5. Então, podemos imaginar assim, uma 4ª dimensão com uma 5ª dimensão, né? Uma 4ª dimensão com uma 5ª dimensão. O homem vitruviano, né? Está de perna fechada, aí o homem vitruviano abre a perna, aí abre assim, aí ele fica dentro de um pentágono. Fica dentro de um pentágono, que é justamente o pentágono é aquilo que significa a mente humana, o significado humano, né?
significado humano. É claro que então, nessa relação que iniciaticamente, nós temos essa relação entre um quaternário e uma tríade superior. Um quaternário e um triângulo superior. Né? Na verdade, a relação é entre dois triângulos, um triângulo superior e um triângulo inferior. Relacionando esses dois triângulos, aí nós temos o quê? Um hexagrama, né? Uma estrela de 6 pontas, que é justamente o símbolo do adepto. É o símbolo, é justamente o símbolo do adepto, né? É uma estrela, a estrela de Salomão. A estrela de Salomão tem 6 pontas. Está aí na tela, professor. Na tela, esse homem vitruviano. Esse é o homem vitruviano. Esse é o homem vitruviano. Né? Olha o triângulo ali na parte de cima. Hã? O triângulo na parte de cima. Exatamente. Está na tela, o triângulo e o quadrado. Está aqui. O homem vitruviano, né? Aqui temos aqui embaixo o homem com a perna fechada, dentro de um quadrado, né? Depois ele abre as pernas e leva os braços, fica dentro de um pentágono. Né? Mas a relação dele é entre uma tríade superior e um quadrado. Esse quadrado inferior pode se transformar numa tríade também. Né? Pode se transformar numa tríade. Então fica dois triângulos. Agora, harmonizando esses dois triângulos, aí dá uma estrela de 6 pontas, que é a estrela de Salomão. É o símbolo do adepto. Quando o indivíduo torna-se um adepto, um ser super-humano, então ele vira, o símbolo dele é uma estrela de 6 pontas, que é a estrela de Salomão. Muito bom. Eu devo dizer o seguinte, olha, essa imagem não foi o Da Vinci que inventou isso, né? O homem vitruviano vem de Vitrúvio. Vitrúvio, que era um pensador romano, ele deu essa ideia. E o Leonardo da Vinci pôs na obra dele, o homem vitruviano, né? Justamente para eternizar essa ideia de Vitrúvio, que era um pensador romano antigo. Né? Muito bom, professor. A Vera Lúcia da Costa, ela coloca o seguinte: professor, como fica a proporção áurea, né, no rosto da pessoa que faz mudança estética, no rosto para rejuvenescimento, por exemplo? O assunto é muito extenso, né? Eu já falei, então, já cheguei a falar com pessoas que tratam da estética, né? Da parte de cirurgia estética, né? Uma pessoa diz que segue. Veja, é interessante. Uma das especialistas disse que a ideia dele está na proporção áurea. O outro diz que não, ele não segue. Os dois são dois pensamentos opostos. Um diz que segue a proporção áurea e o outro não. Aí depende do especialista, depende do estado de entendimento dele, etc. Mas a proporção áurea é realmente algo muito importante no entendimento da relação do nosso corpo com o universo, né? O nosso corpo não está feito aí à toa, né? Ele vem de bases cósmicas, né? O nosso corpo é feito com bases cósmicas, né? Você vê que o nosso corpo é ternário, né? Nossa cabeça, tronco e membros, né? O nosso dedo é falange, falanginha e falangeta, né? Tem a mão, o braço e o antebraço. É sempre trino, né? O nosso corpo é trino, né? Tudo é dividido em 3. Né? Então, é cósmico isso, né? Primeiro, segundo e terceiro trono, não é por acaso. O nosso corpo obedece a essa proporção, essa relação. Primeiro, segundo e terceiro trono, Brahma, Vishnu e Shiva. Nada está solto no universo, tudo faz parte de um mesmo contexto. A ciência, é claro, ainda vai atingir isso. A ciência não atingiu esse conhecimento. Mas eu quero dizer, que muitos que fazem a mudança estética no rosto eles seguem e utilizam a proporção estética da proporção áurea. Outros não. Pelo menos eu falei com 2, um que segue ou que não segue. Aí cada um tem o seu modo de ver a respeito do assunto. Né? Muito bom, professor. A Aline Carneiro coloca: podemos dizer que a matemática é a linguagem da divindade? É claro, a matemática não é tudo, né? A matemática tem suas limitações também, né? A matemática tem limitações, porque a consciência é maior do que tudo que a gente possa, de toda a instrumentação do estudo. A matemática é um instrumento. Mas a consciência é superior a qualquer instrumento. Né? Agora, a matemática tem as suas grandezas, né? E ela está evoluindo, né? A gente sabe disso, né?
E a matemática é uma coisa extraordinária, né? Então, é claro que a matemática tem... Olha, a matemática é uma linguagem da divindade, né? Tudo provém da divindade. Olha, a pergunta é: podemos dizer que a matemática é a linguagem da divindade? Resposta: tudo provém da divindade. Não há um pontinho, nada que não provenha da divindade. Tudo provém da divindade. Essa é a resposta. Não é que a matemática vem, tudo provém da divindade. Muito bom, professor. O Marcos Dias coloca o seguinte: professor Walter, baseado nas informações que foram dadas sobre a proporção áurea, pode-se inferir que somos poeticamente feitos do pó das estrelas? Claro, Marcos Dias. exatamente, pó das estrelas. Aliás, no tempo da. Nós vivemos no tempo, né? Aqueles. Década de 60, como é aquela. Aquele movimento que nós tínhamos lá, lembra aí? Hum, hum. O movimento da juventude, aquelas músicas que tinha, né? O destoque? Não, aquelas músicas que tinha no tempo da década de 60, né? Isso. E tinha até uma música feita por um autor, né? Que justamente ele utilizou esse pó das estrelas, né? Uma música. Né? Tem um nome, agora esqueci o nome da técnica que se usava naquela época, né? Então, os Beatles não, é outra coisa. Eu vou escrever, vou lembrar. Então, é claro que existe um autor que ele fez uma música e falando sobre o pó das estrelas, e foi muito famoso, né? Na época, né? Os jovens, etc. Tem um nome específico agora que me escapou o nome desse movimento da juventude nessa época, de 60, né? Escreveram ali movimento hippie. Isso. Pode ser, O hippie, né? Os hippies, exatamente. O movimento hippie, né? O movimento hippie, né? Então tinha aquelas festas que faziam, etc, etc. Né? Só que os hippies, a gente sabe que houve problemas, né? Johnny Mitchell, escreveram na ali. droga, acabou na droga, e teve a limitação humana, né? Se envolveram nas drogas, aí cometeram coisas que não deviam ter feito. Né? Muito bom, professor. A Eliane, ela quer saber o autor do livro que o senhor citou. O autor do livro é Mário Lívio. Mário Lívio. Então. Mário Lívio. O nome do livro é A Razão Áurea, a História do Phi. PHI, Phi, né? Mário, deixa eu colocar aqui, é Mário? Mário Lívio. Mário Lívio. Tá. Mário Lívio. O nome do livro é? A Razão Áurea. Razão Áurea, né? Tem para vender isso aí na livraria. É um livro excelente. Tá? Dizem os entendidos que é o melhor livro que foi publicado aqui no Brasil, né? Eu já li esse livro. E olha, realmente não é fácil. Eu vou dizer, não é fácil, não, viu? Porque esse Mário Lívio é astrofísico, lida com matemática, tudo. É um livro que, para estudar, precisa se. Isso aí. Livro A Razão Áurea. Aí ele diz assim: a história do Phi. PHI, né? Não é Pi, né? Phi. PHI, Phi, um número surpreendente. Então, aí está uma indicação para quem quiser estudar, se ler esse livro do Mário Lívio, né? A Razão Áurea. Tem para vender aí nas livrarias, tudo, né? Muito bom, professor. O livro é difícil, viu? Não é fácil, não. Tá. O professor, o Elias, ele coloca, poderia falar mais sobre Leonardo da Vinci? Ele era iniciado? Olha, o Leonardo da Vinci era um ser de uma hierarquia superior. A gente sabe que ele estava, no mínimo, 500 anos na frente da nossa época, né? Da nossa época, naquela época lá que ele falou coisas que não existiam na época, né? Eu li até uma vez, eu li há uns 10 anos atrás, eu vi uma notícia na internet de uma ponte que construíram na Europa. Uma ponte, né? Aí a notícia era a seguinte: essa ponte foi construída com um processo de entendimento do Da Vinci. Aí disseram: essa ponte não foi feita antes porque não tinha condições técnicas para realizar. Não existia condições técnicas. Então, o Da Vinci ele veio trazer conhecimentos 500 anos antes de 1500, né? 500 anos. Era um ser de hierarquia, né? Um ser de hierarquia. Está aí. Aí, razão, ó, está aí. Está na tela. Mário Lívio, está aí. Está aí na tela. Isso, exato. Parabéns. O Eli, quem pôs aí?
Foi o Catira, né, Catira? Catira que pôs, é isso aí, Isso. Razão Áurea. Encontrei aqui, Esse ó. livro é Razão Áurea. sensacional. Está aí, vários livros. Esse livro, eu já li esse livro, é difícil o livro, não é fácil, tem muita matemática, muito cálculo, né? A pessoa precisa, precisa ser do ramo ou estar disponibilizada para entrar nesse assunto bastante profundo. Aí está. Muito Mas bom. o Da Vinci era um ser extraordinário, um ser do futuro. Era um ser do futuro, né? Ele veio um ser do futuro. E veio justamente no seu tempo dar aquele impacto, né, de evolução para a humanidade. Muito bom, professor. Eu vou passar os recados. Eu quero falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, Centro de Terapias Holísticas, tem a sua matriz na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver visitando a cidade de São Lourenço, o endereço está aí, faça uma visita, é para a Celina Jefferson de Souza 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, tem o telefone, que pode ser via WhatsApp, prefixo de São Lourenço é 35, e o número é 997566874. O endereço do Instagram está aí, @Shakti Nova Era. Lembrando que tem filial no Departamento da Eubiose de Brasília, Departamento da Eubiose de Juiz de Fora, e 2 endereços em São Paulo, Departamento da Eubiose de Santana e também Departamento da Eubiose do Sumaré. Então, prestigie também o nosso projeto de iniciação, todo sábado, aqui com o professor Walter Teixeira de Andrade, todo sábado, no mesmo horário, às 20h40. E seus colunas, Gilberto Catira e Carlos Nascimento, sempre trazendo informações interessantes sobre a iniciação do ser humano. Eu queria também falar sobre a palestra de hoje. Foi uma palestra pública aberta no Departamento de Santana, né? Com o tema Conceitos Básicos de Cabala, uma abordagem do que é a Cabala, seu propósito e a representação gráfica da árvore da vida. Então, o palestrante foi Paulo Fagundes de Lima, ele é membro do Círculo Esotérico, da Comunhão do Pensamento, ele é maçom e ele também pertence à Rosa Cruz. Então, esse programa ele foi gravado pelo Conexão 3005. Então, quem quiser assistir, é só procurar lá no YouTube, no canal 3005, e assistir. Foi uma palestra muito interessante. Eu queria também falar sobre a série Peregrino. Então, a série Peregrino teve início em março, né? Primeiramente aqui no Sumaré, na Rua Paracuê 188, e quem tiver interesse de fazer o curso Peregrino presencial no Sumaré, que fica próximo à estação do metrô Vila Madalena, o telefone para inscrição está aí. O prefixo de São Paulo é 11, o número é 9911-2-1707. Eu também queria falar sobre a série Peregrino do Departamento de Santana, presencial. Quem quiser está fazendo a inscrição para série Peregrino presencial no Departamento de Santana, que fica na Rua Conselheiro Saraiva 538, próximo ao metrô Santana. Faça sua inscrição, o telefone também está aí. O prefixo de São Paulo é 11, o número é 99653-9000. E eu queria falar também sobre a turma da série Peregrino do Departamento da Moca. Começou no dia 6 de abril, mas entre em contato, verifica de fazer a sua inscrição. Quem estiver nas proximidades da Moca, a rua fica uma travessa ali da Paz de Barro, Rua Conde Prates, 988 Moca. Para mais informações, tem o telefone, prefixo de São Paulo 11, o número é 2021-7290. Série Peregrino, então, no Departamento do Sumaré, Departamento de Santana e também agora no Departamento da Moca. Carlos, diga. Quero falar mais uma coisa. Da Vinci. Da Vinci, ele idealizou o helicóptero, o submarino, o escafandro para mergulhar, escafandrista, uma coisa impressionante, pontes, né? Pontes, e assim. E ele fez, olha, pinturas, né? Ele saiu da Itália e foi viver na França. Ele levou a Mona Lisa em lombo de burro. Ele atravessou os Alpes
levando a Mona Lisa no lombo de burro. Lá foi viver com o rei francês. Chegou na França, sabe o que ele fez lá? Ele fez um sistema de renovação de ar para a realeza. É como se fosse um precursor do ar-condicionado, né? Mas ele bolou um sistema de fazer a renovação do ar assim, no palácio, né? Ele bolou isso. Além disso, não só ele foi um biólogo, anatomista. Olha o que ele fazia. Ele ia no cemitério, ele desenterrava corpos e cortava e fez um estudo maravilhoso sobre anatomia, coisa da época, um estudo uma anatomia fantástica. Uma vez eu estava num encontro que tratava aqui no Ibirapuera, uma reunião que tratava da obra de Da Vinci, né? E vinha passando, eu vi, um grupo de estudantes de medicina, que vinham passando. E tinha num quadro assim os desenhos do Da Vinci, dos corpos, né? Da anatomia, né? Aí eu vi um dos alunos da medicina, ele percebi, um dos alunos falou assim: olha só, mas parece os nossos livros de anatomia. É incrível. O que ele desenhou é exatamente igual aos nossos livros de anatomia que nós estudamos na faculdade. Coisa impressionante. É algo impressionante. É um ser gigantesco. É uma ser de hierarquia, né? Aliás, ele era pobre, né? Ele era pobre. O pai dele era um homem rico, mas não quis, e a mãe dele era uma camponesa. E o pai não abandonou ele, mas não confirmou ele como seu filho publicamente, porque essa questão de posição social, né? E como ele viveu com a sua mãe assim, numa região campesina, ele era desprezado porque ele era pobre, né? Então, aí uma vez ele deu uma resposta, e essa resposta puseram na parede aqui no Ibirapuera, justamente na exposição do Da Vinci, puseram bem grande lá. Então, está escrito, Da Vinci falou assim: não me desprezem porque eu não sou pobre, eu sou rico. Sou rico porque nada preciso. Tá bom? Então, ele diz assim: olha só, um ser de hierarquia, né? Eu não sou pobre, sou rico, porque nada preciso. O que ele diz? Eu tenho tudo dentro de mim mesmo. É mais do que um adepto, é um adepto e muito mais ainda, né? Tinha tudo dentro dele mesmo, então ele era rico. É verdade, professor. E nem Jesus. Jesus precisa da gente? Não precisa da gente. Não. Jesus é rico, ele tem tudo dentro dele. Agora, nós precisamos dele. Nós precisamos de Jesus e dos grandes mestres. Mas esses grandes mestres não precisam de ninguém, porque tem tudo dentro dele. A grandeza de Deus está dentro deles mesmos. Muito bom, professor. Para finalizar, porque a gente já está estourando o horário, quem se coloca como energia sol central, coloca o seguinte, professor: apesar da matemática ser uma linguagem universal, aqui a gente a usa como uma régua quantitativa e proposição de valores. Em dimensões elevadas, teríamos a razão frequencial, mas não é como a conhecemos, né? Mas aí continua, mas não é como a conhecemos, pois as ondas energéticas ultrapassam espaços e dimensões. E a pergunta é essa: essas conexões superiores são canalizadas por pulsos, pois há interpretações antes da mensagem final? Então, veja bem, a matemática na verdade, que a gente pode imaginar, a matemática é um processo físico, né? Físico denso, né? Ele pode ter uma conexão também superior, mas à medida que a consciência vai se elevando, vai existindo processos de entendimento matemático superiores, assim que nós imaginamos, processos de entendimento superiores, uma matemática superdimensionada em níveis elevados. É claro que nós podemos imaginar que nos planos de perfis superiores deve existir uma matemática que nem podemos imaginar que possa existir nessa matemática que nós entendemos. Mas a matemática, então, é divina. Muito bom, professor. Estouramos um pouquinho o horário, mas tudo bem. Eu quero primeiramente agradecer o professor Walter, né, por
por mais um projeto de iniciação, né, por esse encontro. Agradecer a todos que prestigiaram hoje o nosso programa, que participaram. Lembrando, o nosso programa Projeto de Iniciação de número 203 fica gravado no YouTube. Quem puder, reassista, né, ou quem puder, assista durante a semana quando tiver algum tempinho. Eu quero desejar a todos um bom final de sábado, um bom domingo e até o nosso próximo encontro sábado que vem. É com você, Gilberto. É isso aí, pessoal. Um bom restante de sábado para todo mundo. Descansem, um ótimo domingo e nos vemos aqui no próximo programa. Então, uma ótima noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Muito obrigado a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. Estaremos aqui sábado que vem para continuar, não é isso? Então, luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.